Essa não é uma questão nova na humanidade. Nós sabemos que desde o primórdio o humano tem essa tendência àquilo que é superior a ele. No primeiro momento não é a existência de uma divindade, de um ser divinal, de algo que lhe é mandatário. Mas, segundo a antropologia, o humano tem em sua formação algumas dimensões. Entre elas, a dimensão chamada homo religiosus. E pela própria antropologia, a formação do humano ela requer um contato com esse ser, entre aspas, sobrenatural. Mas o problema é que a gente tem que relevar algumas coisas. A religião ela não nasce do nada. Ela nasce na necessidade humana, muitas vezes, em explicar coisas. E é o que nós chamamos de limite da razão. Em um dado momento, o humano, quando se vê limitado pela sua capacidade racional e não conseguindo mais explicar aquilo que ele tem em dúvida, ele joga isso para um lado divinal, superior ou superior a ele, algo que está além das suas possibilidades, e dá o nome disso de religião, religiosidade, que é esse contato com o ser divinal. Se nós formos buscar a origem da palavra religião, ela vai vir do latim religare, que significa reestabelecer, religar ou reafirmar os contatos com esse ser divinal, com esse ser superior. É lógico que essa dimensão religiosa do humano, ela não se resume somente a um contato com um ser sobrenatural. Antigamente nós vimos claramente que a função dessa religião era, na verdade, a sustentação da própria origem da vida. Se a gente pega o orfismo, que é a primeira base religiosa que se tem aí um conhecimento na Grécia Antiga, que já era uma formação por conta de poemas de Homero e de Hesíodo, enfim, que tinha essas ligações como Ilíada, Odisseia e etc., que tentavam explicar de um jeito ou de outro essa questão da mitologia, através da mitologia, como se deu o surgimento do homem, do mundo conhecido, e isso acabou se tornando uma religião que nós chamávamos de religião órfica, que era justamente essa base de explicação da origem humana. É lógico que não é a mais antiga do mundo. Nós temos dados que mostram que havia os textos chamados de Vedas, os textos sagrados indianos que datam de 8.000 a.C., que já tratavam de uma possível relação com uma entidade superior. Depois nós temos os textos religiosos mais próximos, como as cartas de Moisés, os 10 mandamentos, etc. Enfim, todos eles apontam para essa relação do humano e essa necessidade ou suposta necessidade com o ser sobrenatural. Se nós descontamos, evidentemente, essa necessidade espiritual do humano, que nem todos a possuem, e caímos para o lado racional, um filósofo alemão chamado Immanuel Kant vai dizer que nós temos um limite racional. E quando esse limite racional é alcançado, o humano muitas vezes prefere procurar respostas na divindade, na religião, do que propriamente na prática e na busca filosófica, que seria o correto a ser feito. Então, muitas das vezes, a religião se transforma numa resposta àquilo que você não tem mais como perguntar. É uma resposta última, um dado último para muita gente, e para muitos é uma preguiça racional. Ao invés de eu tentar respostas racionalmente ou buscar respostas de maneira refletida ou reflexiva, eu prefiro dizer que isso é vontade de Deus, que isso é ação divina, do que desconsiderar, por exemplo, os contextos históricos, os contextos sociais, econômicos, políticos, naturais, biológicos, etc. Então, basicamente isso. A religião ela surge em vários momentos da história em contextos diferentes. Nós sabemos muito bem que a gente não pode omitir o fato de que boa parte das religiões criadas no mundo, elas foram criadas por regulamentação social. Se você pegar a própria religião católica, quando que ela surge no mundo, na história, ela passa a tomar corpo na história? Em 333 d.C., quando Constantino torna a religião oficial do Império. E por que ele faz isso? Porque ele estava perdendo o Império Romano, não tinha controle social do Império. Era muito grande, não havia controle social, ele precisava de algo que unisse o Império. Qual é a melhor forma de você unir a população sem que haja questionamento? Através de religião. Então a religião se tornou, para ele, naquele momento, um meio pelo qual ele se fez unir o Império, reuniu o seu Império e adorar um Deus monoteísta, a figura de um ser divinal, através da pessoa de Jesus Cristo, supostamente Filho de Deus, e obrigou esse Império a adotar essa religião como sob pena de morte para aquele que não fizer. Claro, não é a primeira religião. Se a gente pegar o judaísmo, nós vamos ver claramente isso. Há também esse controle social, político, religioso feito pelos fariseus, pelos povos
da época do judaísmo, enfim, em Jerusalém, aquela região aonde supostamente veio depois Jesus Cristo e tudo mais. E isso mostra claramente que havia um interesse por trás disso. É claro, como eu disse agora há pouco, desconsiderando os preceitos de fé das pessoas. A religião envolve também um princípio de fé e que para nós da prática filosófica isso se torna até certo ponto uma prática de alienação. Porque quando a fé se torna racional, é diferente. Mas quando ela se sustenta na prática emotiva, na prática alienada, ela se torna perigosa. No fundamentalismo religioso, ele se torna perigoso. Então ela pode ser tanto benéfica, quando ela preza pelo direito à vida, pela liberdade de expressão, pela garantia da justiça, quanto maléfica quando ela se fundamenta naquilo que é fonte de referência, aí vem Bíblia ou Corão e etc., e aí se torna fundamentalista e perigosa. E aí isso pode levar a alguns problemas. É claro, desconsiderando o viés cultural que varia de acordo com a civilização e sociedade que se estivesse referindo ou pesquisando. A base de formação social não é religiosa. Evidentemente, a base de formação social ela é essencialmente familiar, que é a proto-sociedade, o que nós chamamos de proto-modelo social, que vem depois com as outras formações das instituições sociais, que aí entra família, escola, religião, etc. Mas a religião ela não é a base primeira de formação do indivíduo. Inclusive, ela pode parecer ser a base fundamental de formação do indivíduo, mas ela pode deixar de ser depois de um certo momento, quando o indivíduo passa a assumir a sua prática racional, tem capacidade de compreensão, de abstração, de compreensão e transformação, e ele pode falar, a partir de agora eu não quero mais ter vínculo a religião nenhuma, eu passo a ser ateu, eu passo a ser agnóstico, porque na prática, racionalmente falando, eu não concebo a ideia de um ser superior. A situação se inverte a partir do momento que eu envolvo a figura de Deus não como um ser que vai me ajudar a sobreviver, mas um ser que comanda. Nós pegamos situação como o Irã, onde é uma teocracia, a obrigatoriedade de se acreditar na crença de a presença de um ser divinal, na presença de um Messias enviado, e etc. e tudo mais. Mas aí é diferente, isso se torna obrigatoriedade. O que não quer dizer que lá não existam pessoas que possam ser ateias ou pessoas que são agnósticas. Eu posso me dizer na frente do governo que eu sou, eu acredito por uma questão de sobrevivência, mas no fundo eu não acredito em nada. Toda religião se movimenta a partir do discurso do mal. Nenhuma religião se sustenta no discurso do bem. Isso é fato. Observa isso. É sempre assim, o discurso é mais ou menos esse. Cuidado, não faça isso, senão você vai para o inferno. Cuidado, não faça isso, senão você não vai reencarnar, ou vai ficar reencarnando até pagar suas penitências e voltar. Então, o discurso religioso, infelizmente, é sustentado no argumento maléfico. Só que esse maniqueísmo, essa ideia de que há sempre a luta do bem e do mal, é uma balela. Isso você transforma para poder explicar a sua racionalidade. Por que a minha vida tem que ser diminuta a bem e mal? De um lado tem um diabinho, de outro tem um anjinho. Essa era maniqueísta, já se foi há muito tempo. Quem falava era Santo Agostinho, no século V depois de Cristo. E a gente sabe muito bem que essa luta de bem e mal, na prática, ela não é mais assim para o humano. Nós vivemos claramente numa sociedade onde é exigido a cada instante uma transformação e uma adaptação, que não gira em torno de bem e mal, mas gira em torno de existência e sobrevivência. E essa questão de bem e mal vai muito àquela questão do que nós chamamos de moral. O que moralmente você acha, o que moralmente você escolhe? Então, para você pode ser moralmente errado, para mim pode ser moralmente certo. E aí? Então não existe essa questão de falar, uma religião ela se apoia na discussão do bem e do mal. Não, ela se apoia na discussão do mal. Essa é a grande questão. Evitar o mal, cuidado com o mal, e o discurso é sempre esse. E o bem, ele entra como benefício, como recompensa. E é uma coisa que é questionada. Por que eu não posso inverter o discurso? Por exemplo, faça isso e ganhe o céu, ao invés de não faça isso, cuidado com o inferno. Então, é uma questão muito mais moral, é uma questão de muito mais fundamentalismo religioso, é uma questão muito mais de comportamento ético do que propriamente de base religiosa com fundamento moral. Completamente... Sim, não tem um traço, não existe um perfil. A cultura brasileira ela não tem condições hoje de falar qual é o perfil cultural do brasileiro. Nós não temos condição de fazer isso. A multiculturalização no Brasil, o que nós chamamos de multiculturalismo, é uma realidade no Brasil. Eu não posso dizer, olha, não existe multicultura no Brasil. Existe sim, o Brasil é um país multicultural e possui um sincretismo religioso muito forte. Então tem pessoas que vão à missa no domingo e no centro na quarta-feira para tomar um passe. Vão ao centro de Umbanda na terça, vão a outro lugar na quinta e assim vão fazendo a sua religião, esse sincretismo. Como tem pessoas que não frequentam nada. Como tem pessoas que são beatas, católicas ou protestantes, evangélicas, enfim,
Então não tem como eu definir, falar assim, qual é a característica brasileira. Não existe um perfil religioso, existe uma maioria, evidentemente, ainda católica no Brasil, existe ainda um peso de formação social judaico-cristã machista na sociedade, e isso permanece, onde a mulher não tem espaço, onde o homossexual tem um espaço reduzido, onde há ainda um moralismo que impera e obstrui a passagem da transformação social, e isso é de fundo religioso, e infelizmente isso atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Então, ao invés de eu sustentar o desenvolvimento social na transformação da sociedade, eu sustento no fundamentalismo religioso. Isso é uma preocupação. Veja bem, não estou dizendo que as pessoas precisam deixar de ter suas religiões, não é isso. Cada um é livre e esse é um dos grandes benefícios da Constituição Federal Brasileira. Você é livre, você quer ter a sua religião, você tenha, mas não atrapalhe aquele que não quer ter religião, ou aquele que quer ter religião X. Mas eu não posso transformar a religião como instrumento para a guerra, eu não posso transformar a religião como instrumento para a opressão, eu não posso transformar a religião como obrigatoriedade, como imposição. Isso não existe. Então a gente é livre. E, aliás, uma das grandes garantias da Constituição Federal e da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu sou livre, tenho vida e tenho direito à segurança pessoal, que não é só segurança física, liberdade religiosa e etc. Ou não. Isso é a critério de você querer ter ou não uma religião. Essa realidade de discriminação religiosa, de preconceito religioso, ela é muito forte no Brasil. Ainda existe uma guerra entre religiões no Brasil desnecessária. Por quê? Ou por fundamentalismo de uma religião, ou por falta de racionalidade, de reflexão. Porque quando que eu vou para o lado do fundamentalismo? Quando eu não tenho mais argumentos. Quando se esgota o argumento, entra o fundamentalismo e preenche a lacuna deixada pelo que nós chamamos de vácuo racional. Então isso é preciso tomar muito cuidado. E é onde as religiões elas agem, muitas vezes, transformando a cabeça das pessoas e alienando ao invés de conscientizar. E aí se torna um perigo. E aí o que acontece? Como eu não suporto a pessoa muitas vezes que é alienada por causa da religião, minha única solução é retaliar. Eu vou discriminar o sujeito porque ele é católico, ele é espírita, ou ele é evangélico, ou ele é umbandista, ou ele é kardecista, enfim. Por conta de quê? Porque simplesmente ele não se encaixa nos meus preceitos morais. Essa é a grande realidade. A grande dificuldade da sociedade atual em aceitar não só a religião é justamente isso. Se a pessoa não se enquadra no meu preceito moral, eu tenho que discriminá-la, eu tenho que forçá-la a me enquadrar no meu preceito moral. As relações humanas elas não dão certo por causa disso. A todo instante é um tentando enquadrar o outro no seu modelo de moral e não respeitar o outro no modelo dele. Então, se torna um agravante. Não só moral, existe um preceito ético, porque a ética enquanto formação essencial da pessoa, do dever ser, ela envolve uma prática muito maior do que moral. Eu tenho que me conhecer para dizer que eu conheço. Então, se eu não me conheço, como é que eu quero dizer que eu conheço alguma coisa? Esse é o grande segredo. E aonde está a formação religiosa? Justamente na busca de falar quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Determinar a sua existência. E esse é que é o perigo. Eu não posso determinar minha existência só pelo viés religioso, nem só pelo viés psicológico, nem só pelo viés antropológico, nem só pelo viés sociológico. Eu tenho que saber aonde apoiar a minha existência, que não pode ser só fundamentada em religião. Envolve moral? Envolve, mas envolve ética também.